Vamos lá, então. Nós estamos recebendo aqui, com muita honra, os jornalistas Francis Teixeira e Ananda Soares. São meus colegas aqui no Meio News. Muito obrigada, gente, aqui pela presença. Todos os dois já participaram do programa, inclusive o Francis vai voltar, né? Isso, Eu já vou voltar. soube, 2025, e a Ananda nos abandonou aqui, mas faz muita falta. Começou por aqui, aliás, né? Aliás, o Notícias da Boa é um banco de... um banco de talentos, de talentos. Muito bem, queria começar, eu pedi aos dois que, dentro da área que eles atuam, que informações, que notícias mais chamaram a atenção deles, seja por um motivo realmente que a notícia era impactante, ou porque de alguma forma, né, Ananda e Francis, isso lhe chamou a atenção, uma atenção pessoal, né? Inclusive nos tópicos da Ananda tem algo que todos nós, eu acho que sentimos muito, e ela vai falar pra gente. Eu queria começar com você, então, Ananda. Sim. Uma coisa que te chamou muito a atenção, pra gente começar. Bom, eu até separei aqui alguns dos meus tópicos, dois, para ser mais direta, envolvem a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Os alagamentos, as chuvas, que completaram este mês de dezembro 7 meses, né? Impactos ainda devastadores, e aí, na verdade foram duas imagens, né, Cíntia, porque a primeira imagem que eu separei foi do resgate de um bebê, de um helicóptero, no Rio Grande do Sul. Esse resgate emocionou todo mundo, não sei se vocês lembram, na época em que uma criancinha é retirada de um bebê é retirado de um telhado. Eu não lembrava de uma desse casa. Do bebê. A gente tem a foto, né, se desse para colocar seria bem legal. Temos... Foi na região do vídeo, inclusive, isso, né? Foi em Bom Retiro do Sul, na região do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas por essa enchente. Além dessa criança, desse bebê que foi resgatado por um policial, por um bombeiro, perdão, outras 4 pessoas que moravam na mesma casa foram retiradas do local em um helicóptero também. Essas imagens mostram, então, que um militar precisou usar um tijolo para abrir um buraco no telhado e resgatar o grupo de pessoas. Esse resgate foi feito pelo 2º Sargento do Exército Brasileiro, o Andrews Victor Nunes. E essas imagens também repercutiram internacionalmente, Cíntia, e trouxeram esse aperto no coração, né? Trouxe esse aperto no coração porque uma criança, foram mais de 100 mortos, né, nessa grande tragédia do Rio Grande do Sul. Até hoje, eu estava até dando uma olhada no levantamento de pessoas desabrigadas. Nós temos 1.722 pessoas ainda sem casa, que estão em abrigos, pessoas que tinham residências, que tinham estabelecimentos e que hoje vivem uma situação de extrema vulnerabilidade. Você lembra disso, Franci? Do caso específico do bebê, não. Eu não lembrava. Eu lembrava de um, não sei se vocês lembram, que o pai levou na mochila. Ah, sim. Até hoje eu choro quando eu me lembro dessa história. Eu lembrava, Cíntia, daquela imagem do cavalo. Ela vai falar agora. Cavalo caramelo. Dela. É o nosso próximo tópico. Porque ali realmente foi uma coisa assim, meu Deus. Gente, foi uma loucura. Olha, o Brasil parou para assistir o resgate do caramelo. A ponto de o presidente da República interromper uma reunião para falar do resgate do caramelo. Cavalo caramelo, que foi numa manhã, né? Não sei se vocês lembram. Eu lembro, eu fiquei assistindo em frente à TV, todo mundo assistia. E foi através do jornalismo, né? Que foi um helicóptero de uma emissora de televisão que passava pela essa região em que o animal estava, que o caramelo estava, ele estava em cima de um telhado assim, só tinha um cavalo, um pouco daquela estrutura e o resto, assim, água, muita lama, e esse animal... naquela situação que devastou, acho que todo mundo, assim, que estava assistindo na hora, ficou com o coração também apertado. Virou tinha uma coisa meio que... era uma coisa meio assim de suspense, porque parece que ele estava muito cansado, né, Amanda? E ele já estava quase não aguentando mais. Isso, moradores relataram isso, que o animal já estava lá um bom tempo, há quase um dia, em pé, sem comer.
apenas naquela situação degradante. E aí, esse cavalo foi então resgatado, todo mundo preocupado, teve aquela confusãozinha, né? É cavalo ou é égua? Era um cavalo. Isso, teve. Era um cavalo, e ele virou símbolo da resistência gaúcha. Ele passou um bom tempo sendo tratado em um instituto para animais no Rio Grande do Sul. Inclusive, depois essa ele foi foto adotado. é já mais recente. Né? Ele foi adotado, gente, pela Universidade Luterana do Brasil. Ele estava sob a guarda temporária da instituição desde maio, quando foi resgatado no telhado dessa casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A transferência do animal ocorreu no início deste mês, no final de novembro e no início deste mês. E aí temos um final feliz, né, para esse animal. Olha que incrível, esse aí foi um momento do resgate. Gente, foi muito impressionante isso daí. Eu nunca tinha visto uma cena dessa. O Francis falou que isso também te chamou muita atenção, né, Francis? Sim, te chamou muita atenção porque todo mundo ficou apreensivo, né? Pra saber se ele iria resistir até a chegada do resgate, porque não foi uma operação fácil. A emissora de TV, a Globo News, gravou ele em um dia. Foi montada toda uma operação, inclusive ali também com a articulação da primeira-dama Janja da Silva. E só no dia seguinte que ele foi resgatado e ficou aquela apreensão. Será que quando a equipe chegar lá, ele ainda estará vivo? Ele ainda estará no telhado? Felizmente ainda estava fraco, mas o resgate deu certo. E claro, emocionou todo o Brasil e foi um símbolo dessa tragédia do Rio Grande do Sul. E ele não resistiu, né? O animal estava fraco em algumas cenas que foram registradas pelo helicóptero. As pernas do cavalo, as patas do cavalo, né, estavam fraquejando. Oh, gente, foi demais. E só para a gente completar essa tragédia, Cíntia, 17 pessoas continuam desaparecidas. Foram 183 mortos. Olha, aquelas imagens lá do Rio Grande do Sul eram tão impactantes, mas eu não sei se vocês chegaram a assistir isso. Uma coisa que muito me chamou a atenção, e esses dois que vocês falaram realmente, eu acho que foram os resgates mais incríveis, né, que aconteceram. Mas eu lembro de uma reportagem que o André Trigueiro fez, e ainda hoje eu me emociono quando eu lembro daquela reportagem. Ele simplesmente voltou ao Rio Grande do Sul dias depois. E aí ele de barco, né? Ele encontrou um homem cujo serviço desse homem, assim, era o que ele fazia. A casa dele estava debaixo d'água. A gente mostrava. Ele andava dentro da água e ia buscar coisas que tinham, ainda que dava para aproveitar na casa dele. Sim. E aí, nesse dia que o André Trigueiro encontrou com ele tinha conseguido salvar a única foto de toda a história da família dele. Nossa. Aí ele tirou, eu lembro que ele tirou da mochila a foto. Cara, foi tão incrível, porque foi tudo pego assim no flagrante, o repórter. Você notava que até o cinegrafista ficou meio que tremendo, porque foi assim, aquela coisa que você vê aquele negócio, o cara tirou de uma forma tão autêntica. O jornalista não pediu, ele tirou, ele foi tirando da mochila, abrindo e dizendo, olha aqui o que eu consegui hoje. Aí tinha objetos, assim, tinha colher, essas coisas assim que eram de prata, não sei o quê, muito pouca coisa, e a foto. Tava a foto lá. Aí eu acho que assim, quando você imagina que uma pessoa perde tudo, até a memória, é demais, né? Demais. Eu fico imaginando a saúde mental dessa população que vivencia isso. Tem um estudo que até mostra que os traumas... Tem uma matéria, né, na BBC, falando que muitas das vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, que estão vivas, sobreviventes, né, dessa tragédia, disseram que não conseguem ouvir o barulho de chuva sem se apavorar. É trauma parecido com o que os cachorros, lembra? Os cachorros, sim, também, que não dormem mais nas casas, os cachorros dos abrigos que dormem no telhado, no telhadinho das casas. É realmente incrível. A Nanda tem mais tópico também, mas agora, Franci, vamos dar aqui uma chance para a política, para você trazer dois assuntos internacionais, aliás, não necessariamente da política, mas tem um que realmente eu acho que acordou o Brasil
para que a gente possa entender que a gente finalmente está vivendo num país diferente, num país mais violento sob todos os aspectos e um país com terroristas, né? Sim, Cíntia, e é o caso do tio França, ele que foi candidato a vereador em Santa Catarina e que promoveu um atentado terrorista na Praça dos Três Poderes. Felizmente, nenhum inocente foi morto nesse atentado, no entanto, ele perdeu a vida, é um homem-bomba brasileiro, e o objetivo dele era matar o ministro Alexandre de Moraes. Eu separei uma das fotos mais emblemáticas desse episódio, Cíntia, porque o tio França, esse terrorista, ele utilizava uma roupa similar ao personagem Coringa, e a Gabriela Biló, ela flagrou o corpo dele morto, estirado, na Praça dos Três Poderes, enquanto a chuva caía. Então, é uma imagem realmente emblemática, Cíntia, e que comprova que o Brasil vive um momento diferente, em que o ódio tem dominado uma parcela significativa da sociedade, em que há planejamento terrorista, como foi o caso do tio França, e ele almejava não apenas dar um susto, chamar a atenção. Ele queria atentar contra a nossa democracia porque queria matar o ministro Alexandre de Moraes. E a própria ex-esposa dele disse que ele já falava sobre isso há muito tempo. Na sua comunidade, todo o bairro sabia, e nem isso, Cíntia, foi suficiente para que essas pessoas, para que a própria comunidade alertasse as autoridades desse perigo. Então mostra uma sociedade que está doente pelo ódio, por um radicalismo político, e esse caso foi emblemático nesse ano. E aí, só para complementar isso que você está falando, Franci, ontem nós tivemos uma cena patética que mostra onde esse ódio está chegando. Que é aquela cena dos deputados, eu estou até com ela aqui, infelizmente só consegui pegar agora de Instagram, que um grupo de deputados da extrema-direita se reuniram lá no plenário e exibiam cédulas de dólar com o rosto do presidente Lula, isso dentro do plenário da Câmara Federal. Sabe, assim, eu acho que uma informação que você deu complementa essa outra que a gente está vendo aqui, porque isso é debochar do país, isso é debochar de um momento de gravidade do país, isso também expõe o nível do parlamentar que hoje está na Câmara Federal. Olha, é triste. Essa cena é triste. E, Cíntia, reforça aquilo que algumas autoridades ligadas ao presidente Lula têm sinalizado, de que o que acontece hoje no país e essa alta do dólar recorde é nada mais do que um ataque especulativo, porque o mercado é contrário ao presidente Lula. E com Jair Bolsonaro inelegível e complicado, até o pescoço com inquéritos da Polícia Federal, é muito difícil imaginar uma liderança desse campo político que possa fazer frente ao presidente Lula em 2026. Eu, inclusive, Cíntia, comentei ontem de que a verdade é que o mercado queria o presidente Lula em caixão. Porque enquanto as informações desencontradas sobre a saúde do presidente, o mercado reagia positivamente, com o dólar em queda, a Ibovespa em alta. Então é um mercado que lida com crueldade, e é um mercado extremamente político e ideológico, que só se preocupa com os seus dividendos, só se preocupa com o seu lucro e não está se importando com os benefícios sociais, com a melhora econômica da população brasileira, porque não há explicação, Cíntia, para esse movimento. Não há nenhuma explicação. E ainda tem outra coisa. Essa é uma atitude totalmente antidemocrática, porque mostra um desrespeito à democracia. É o uso do poder econômico para contestar o resultado das eleições. É isso que o tal mercado está fazendo. Ele está, da forma como o tio França foi lá contestar a democracia de uma forma terrorista, em forma de atentado. O mercado contesta a democracia quando tenta inviabilizar o governo. O propósito é o mesmo, só muda o método. Eu acho que o que está em jogo hoje no Brasil é exatamente isso. Isso é muito grave.
Já já a gente tem mais aqui o Franci trazendo pra gente, porque Trump muda tudo, né, gente? Trump muda tudo. Mas, Ananda, Sim. Vamos lá para o seu próximo, a próxima coisa que te impactou. Eu vou saltar essa 3 para deixar ela por último. Tá bom. Porque eu acho que casa com o que costura com o que o Franz está dizendo, que é a suspensão da Rede X. Comoveu o país. Foi Pois assim, é. foram dias de lamentos intensos, né? De lamentos intensos, principalmente aqui, nós jornalistas que trabalhamos Era com muito informação ruim. instantânea. Meu Deus, foi um mês, foi? Quanto tempo foi? Foi um pouco mais de um mês e alguns dias. Isso, quase 40 dias. Isso. Que nós tivemos essa suspensão do X devido ao descumprimento de ordens judiciais, por exemplo, como faltas de bloqueio de perfis investigados pelo Supremo Tribunal Federal, ausência de representante legal da empresa no país. E aí ficamos sem o Twitter, tivemos que recorrer a várias alternativas como o Blue Sky, que deslanchou, não, quer dizer, não deu, foi deslanchou um pouquinho, mas não deu muito certo, ninguém se adaptou. Ninguém quis agora, engraçado, ninguém quis o Thread, né? Ai, não. Ninguém quis, não adianta, nem como substituto da Rede X, o Thread serve. Uhum. Que hora que o Zuckerberg vai tirar do ar, hein, gente? Porque não colou, né? Não colou, a galera só reposta, né, o que colocou no Twitter ou no Instagram, lá no Threads. Mas assim, vocês mudaram... Vocês dois não são muito ativos no Twitter, né? Não, eu mais observo. Eu só observava. Eu sou muito, mas eu mudei a minha postura depois do Twitter. Eu passei a usar menos. Foi um momento de detox. Isso aconteceu comigo. Pois também, é. Porque eu tava todo dia olhando assuntos do momento, trends e tudo, mas depois da suspensão, eu acho que quando você se afasta, né, de uma plataforma e vê que você consegue sobreviver sem ela. É a tal da abstinência, né? Foi um momento de abstinência. Até isso a gente deve ao Alexandre de Moraes, que sem dúvida é a grande figura do ano de 2024, né? Com Só certeza. dá o Alexandre de Moraes. Elon Musk, então, essa disputa, essas trocas de farpas. Verdade. Foi o grande, eu acho que foi o grande duelo do mundo, porque ganhou a proporção mundial, né? Ganhou, teve 2 duelos que ganharam proporção mundial envolvendo brasileiros. Um duelo, o Musk versus Moraes, e depois a Janja versus o Musk. Isso. Também ganhou uma... Depois a gente teve assim paralelo, tipo Milei versus Lula, mas ali é o Milei querendo holofote para ele. Mas acho que biscoito. Quero biscoito. Eu quero uma forma, de alguma forma aparecer. Chamar Vamos atenção. lá, chamar atenção. Franci, Trump nessa história. Isso, Cíntia, porque a eleição dele foi mais fácil do que se imaginava, verdade. né? As pesquisas de intenção de voto lá nos Estados Unidos apontavam para um cenário de empate entre o Trump e a Kamala Harris, que é a atual vice-presidente, mas o que se viu foi uma margem bem larga de vantagem do presidente eleito dos Estados Unidos. Tanto que o Trump ele venceu nos 9 estados pêndulo, abrindo ali uma vantagem de cerca de 60 delegados para a Kamala Harris. E o que chama a atenção em todo esse processo eleitoral, além da vantagem do Trump, que foi acima do esperado, foi toda a construção de imagem que a extrema-direita dos Estados Unidos fez de fragilidade ao presidente Biden, porque ele inclusive teve que desistir da sua reeleição por conta da imagem que se construiu de que ele é um homem frágil, que não tinha condições de ser reconduzido a um mandato presidencial. Então, o tempo que a Kamala Harris teve para fazer campanha, para se apresentar como candidata à presidência dos Estados Unidos, foi um tempo muito exíguo. E nesse processo eleitoral, o Trump ainda sofreu um atentado, eu separei inclusive a imagem desse momento, e esse atentado também marcou a eleição e aconteceu antes mesmo da definição da escolha da Kamala pelo Partido Democrata, porque naquela época o Biden ainda era o candidato à reeleição. E esse atentado, Cíntia, inclusive eu coloco ele ali como um ponto a mais para uma decisão do democrata de modificar o candidato, porque o Biden já estava enfraquecido, mas todos os holofotes se viraram para o Trump e o atentado que ele sofreu, o que só mudou quando
o Biden desistiu da sua candidatura à reeleição e a Kamala assumiu esse posto. Então foi mais uma imagem marcante desse pleito presidencial dos Estados Unidos, e agora se abre aí um novo processo, um novo caminho e uma incógnita mundial de como o Trump será nesse novo mandato, porque é um mandato em que ele vai ter plenos poderes, porque dessa vez ele não tem uma trava no Congresso Nacional como tinha no primeiro mandato. Agora, tanto o Senado quanto a Câmara são de maioria republicana e o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos é um Supremo Tribunal trumpista. Então ele tem totais condições de fazer o que ele bem entender com a configuração política atual dos Estados Unidos. Se a democracia americana resistir ao Trump, é porque ela realmente é a prova de tudo. Ananda, Sim. que assunto, hein? A queda do avião em Vinhedo. Eu vi ontem que, inclusive, a foto, uma das fotos do registro da queda do avião foi uma das fotos escolhidas pelo New York Times como a foto do ano, junto com aquela do Gabriel Medina na Olimpíada, né? Vamos falar sobre o caso de Vinhedo. Foram caso da queda do avião da Voipaz, 58 passageiros, 4 tripulantes, totalizando então 62 mortos. Acredito que foi uma das notícias envolvendo acidente aéreo em 2024 que mais repercutiram em todo o mundo, não só no Brasil. Essa tragédia que abalou essa pequena cidade lá em São Paulo, interior de São Paulo, acabou deixando essas marcas que ainda hoje a gente tem, né, de uma tragédia. Ocasionou também várias discussões sobre segurança aérea, porque os aviões da Voipaz passaram, então, como foco, né, da atenção de passageiros, da segurança da aviação nacional, que viram que aquela aeronave tinha alguns problemas estruturais. Ainda hoje a gente tem uma discussão sobre o que de fato ocasionou esse acidente, porque no final foi revelado, né, que ele apresentou uma falha na aeronave, na estrutura da aeronave, que acabou caindo. Inicialmente, naquela confusão dessa tarde do dia, uma sexta-feira, foi? Não foi? Dia 9? Uhum. Isso, foi na sexta. Foi numa sexta-feira, acho que por volta de 1h30, 2 da tarde, todo mundo começou a receber aqueles relatos da queda de um avião. Foi um avião que foi flagrado, literalmente caindo. Ninguém acreditava, né, no começo. Isso. E aí teve aquele momento de muita comoção quando a empresa aérea lançou a lista com os nomes das pessoas que estavam no avião. No mesmo dia começaram, então, a ser divulgadas as histórias daquelas pessoas que estavam naquela aeronave, famílias inteiras despedaçadas, o terror da população que nunca tinha visto um acidente desse tipo naquela região. A hipótese de acúmulo de gelo em asa do avião foi explicada por especialistas, foi apontada então como um fator dessa queda. E aí tivemos, né, essa tragédia também grandiosa neste ano de 2024. Franz, tivemos eleições muito acirradas e a violência talvez seja a marca das eleições de 2024. A violência e a introdução de facções criminosas, que inclusive é motivo de preocupação hoje da Justiça Eleitoral. As facções chegaram às câmaras municipais. Mas vamos falar sobre a violência, né? Um aspecto que você destacou aqui. E eu estava assistindo o dia desses a retrospectiva da CBN. Sim. E um dos destaques foi a cabeçada do candidato Doutor Pessoa. Isso. Mas teve outra. Teve cabeça, mas também teve cadeira, né? Justamente, Cíntia. Foi um pleito marcado por essa radicalização, até mesmo nos debates políticos, porque foram diversos episódios de confrontos realmente duros e que chegaram às vias de fato. O doutor Pessoa deu a cabeçada logo no primeiro debate, no candidato PSOL, no Francinaldo Leão, que o interpelava naquele momento, e o Pablo Marçal transformou a eleição de São Paulo em um verdadeiro circo. Então ele levou uma cadeirada do José Luiz da Atena após acusá-lo ali de ter
cometido um crime contra uma jornalista, importunação, assédio sexual. E, além disso, Cíntia, foi um ano marcado por o triplo de denúncias relativas à violência política no comparativo ao pleito anterior. A Universidade do Rio de Janeiro faz um balanço, um observatório da violência política, e os casos nesse ano bateram recordes. E mais de 70 políticos foram mortos. Tivemos casos de vereadores, tivemos casos de ex-prefeitos, de candidatos. Teve inclusive aquele caso de uma candidata e da sua irmã que foram mortas lá no Mato Grosso. Elas eram candidatas à vereança. Então, realmente a violência marcou esse pleito eleitoral. E quando a gente pensa que o buraco já está bem fundo, Cíntia, a profundidade dele é maior do que a gente imaginava. Porque a eleição municipal desse ano mostrou que ainda estamos muito longe de uma normalidade. Quando o Luiz Roberto Barroso, o ministro e presidente do STF, esteve no início do ano aqui no Piauí, ele disse que já acreditava que o país estava numa situação de normalidade. E eu discordo plenamente do ministro, Cíntia, porque a eleição municipal desse ano foi a prova que ainda estamos bem longe de um cenário de normalidade. Verdade. Tenho que pedir desculpas ao França, porque eu troquei aqui o tema da Marta com o dele. Ainda bem que ele escorreu bem aí sobre a cadeirada. Ananda, Oi. Um momento histórico para todos nós que trabalhamos aqui. Aconteceu esse ano de 2024, né? Novos tempos, novas formas de comunicar. E o que você destacou? Por que essa notícia te impactou? Gente, 31 de março de 2024, última edição do jornal impresso, o jornal Meio Norte, impresso, veiculada. Eu acho que me impactou porque eu nasci no jornal Meio Norte. Entrei como estagiária, repórter, saí ali nas ruas com o Efraim Ribeiro. França também. Nossa, você saía com o Efraim? Saía com o Efraim. Eu não lembro disso. Saudades, Efraim. Saudades. Efraim. E aí, a partir então do dia 1º de abril, o jornal Meio Norte não passou mais a ser veiculado como impresso, e sim como digital, o Meio Newspaper, que está hoje nas plataformas aqui do Grupo Meio. Uma convergência, né, Franci? Porque tínhamos, Cíntia, o jornal Meio Norte, fundado há aproximadamente 30 anos de história, 3 décadas de muito trabalho, um reduto também de jornalistas, Sim. Grandes jornalistas daqui do Grupo Meio. Nós tivemos vários editores-chefe, como o Arimatea, tivemos também o seu José Osmando, né? Hoje temos a nossa querida Poliana Rocha, que está à frente do Meio Newspaper. E essa transformação, acredito que no ano de 2024, o ano que explodiu de temas como voltados à tecnologia, à inteligência artificial, e mostram que a gente continua, que a gente segue com o nosso papel de jornalistas. Não é a forma que ele vai ser veiculado que vai alterar a qualidade desse produto, que é um produto nosso, da casa, de muita história, e que segue, né, gente? Acesse o meionews.com, porque além dessa mudança de passarmos para o digital, o jornal Meio, tivemos também a mudança do grupo. Passamos de Grupo Meio Norte de Comunicação para Grupo Meio de Comunicação, a nacionalização da nossa empresa, que também contribuiu para essa mudança, né, no jornal. Muito bem, bem lembrado. Você lembra, França, desse dia? Lembro, sim. Eu, inclusive, me debrucei nas matérias especiais para a última foi você edição que do fez, impresso. né? O último editorial do impresso também foi meu, então eu tenho essa felicidade de ter sido editorialista. Até hoje sou editorialista do jornal online, só que ali no impresso tem a minha marca que vai ficar registrada ali para sempre no impresso. O último impresso tem o meu editorial e matérias especiais também. Mas legal. É aquilo, Cíntia. Olha aqui, eu tenho aqui o registro da informação, da publicação da última edição impressa. E aqui a última impressão, exatamente lá na gráfica, né? E a nossa gráfica, que para quem não sabe, do jornal Meio, o impresso, era aqui, no grupo. Sim. Algo não assim, era terceirizado, né? Isso, algo que revolucionário na época de lançamento do jornal.
Não, e sempre foi revolucionário. Na verdade, eu acho que a grande característica, o DNA do Meio Norte, hoje Meio News, é exatamente revolucionar o mercado. Isso. E sempre, desde coisas de estrutura física, como a redação integrada, que todas as outras passaram a seguir, até as grandes coberturas nacionais, internacionais, redescobrir o Piauí, por exemplo, falando assim, uma coisa das quais eu participei. Então, essa forma de revolucionar a comunicação e continuar revolucionando sempre fez parte do DNA do Meio News. Talvez por isso a gente que trabalha aqui tenha tanto, fale do meio com tanto... sabe assim, com tanto orgulho de fazer parte disso, demais, dessa história. Mas quem trabalha com comunicação gosta de trabalhar com o ineditismo. Afinal de contas, esse é o nosso ingrediente, né? A gente trabalha com o inédito, que há informação que não foi divulgada ainda. Por isso que é tão bom a gente saber trabalhar num lugar onde você sabe que muitos projetos novos virão. Então, é sempre muito, muito bom que seja dessa forma. Mas realmente foi legal. Por isso que eu deixei por último aqui da Nanda, porque eu gostei dela escolher isso. Ela pegou bem também o espírito, assim como França, da coisa que é a notícia que a gente impacta a gente. Porque a gente percebe, às vezes, que os jornalistas, eles... tem muita aquela coisa que antigamente se falava, né, que o jornalista ele não pode se envolver. E a gente viu esse ano muitos exemplos de como o jornalismo precisa acabar com isso, porque o jornalista, ele também tem alma, ele é um ser humano como outro qualquer, então não dá para você fingir que não está vendo aquilo ali, que aquela notícia não está te chamando a atenção. Eu até separei aqui, para a gente fechar essa nossa história, não sei se eu vou encontrar, porque assim, eu separo tanta coisa para esse programa, que é um jornalista não sei se é do Amazonas, que ele encerrou o programa. Tá aqui. Você viu isso? Por causa do bebê, né? Anúncio Pronto. da filhinha. O anúncio da filha. Eu vou mostrar aqui, muito que eu legal. acho que ilustra bem o que a gente está mostrando. Eu tenho a impressão que é isso aqui, que é esse vídeo aqui. Gente, foi tão bonito, assim, não achei. Foi tão emocionante. E são casos que sempre repercutem, né? O jornalista se emocionando. Eu vou ter que acabar o programa, eu vou ter que sair correndo, porque a minha filha vai nascer. Nossa, eu achei aquilo ali. Eu fiquei muito emocionada com ele também, né? Então a gente a viu. Alegria dele. E a gente aqui no jornalismo regional, a gente já faz isso há muito tempo. A gente já faz um jornalismo, digamos, mais humanizado há muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é um padrão que a gente já adota há algum tempo aqui. Por isso que eu digo, olha, o DNA realmente do Meio Norte é sempre de inovação, é sempre daquilo que, de fato, chama muita atenção. Gente, eu não vou mesmo achar. Depois eu vou achar na hora que eu não estiver mais procurando. Assim, vai ser uma coisa assim, totalmente aleatória. Incrível, como eu achei que eu tinha separado aqui, não separei. Olha, tem muita gente comentando aqui sobre o que vocês comentaram. O Coelho, por exemplo, pega lá de baixo, que tem muito comentário. O Coelho diz o seguinte: hoje Notícia da Boa está esplêndido de conhecimento. Cíntia, France e Ananda, só faltou o Ananias para formar o quarteto do conhecimento. Achei legal. A Lília está comentando aquela imagem dos deputados com o dólar. Ela disse que viu essa cena ontem, que a extrema-direita mostra realmente o que eles são e só faltam seus eleitores abrirem os olhos, ela diz. O Júnior está desejando um Feliz Natal para vocês, para a gente aqui. Obrigado, muito obrigada. O Marcos do Vale diz o seguinte: 4 anos de vereadores inúteis renovados por mais 4 anos e alguns inúteis estão de volta. Tem muita gente que... eu recebo bastante esse comentário aqui, França, você que é da área de política, o questionamento sobre a reeleição de vereadores. Há muita crítica à Câmara de Vereadores de Teresina. Até porque, assim, eles deixaram a desejar, né? Verdade. Na questão da Prefeitura de Teresina, de fiscalizar a Prefeitura. Eu diria que eles passaram pano para muitas
ações ou falta de ação da prefeitura em uma série de áreas, e há algumas reeleições, eu concordo com o nosso telespectador, há algumas que a gente fica imaginando como é que conseguiram. Não, até a gente imagina, né? E o Josué, para finalizar, está desejando aqui para vocês um Feliz Natal, parabenizando por ajudar a levar esse trabalho lindo e admirável que é o jornalismo. Feliz Natal para todos. É o Josué Feitosa, está dizendo para a gente mandar um abraço para a família dele. Abraço. Obrigada, um abraço. amigo. 2025 abençoado para todos.